Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Também uma boa noite especial ao pessoal que nos acompanha pela internet. Assim na terra como no céu, está na oração do Pai Nosso. Então todos nós fazemos a oração do Pai Nosso e num determinado momento tem a mensagem: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as preces, eles vão explicando cada trecho do Pai Nosso para que a gente possa ter a opinião da doutrina espírita sobre o Pai Nosso. Sobre o Pai Nosso. E nesse trecho, eles dizem o seguinte para a gente: fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-me sem queixumes aos teus decretos. Quando Jesus falou Pai Nosso, o ser humano tem a ideia de Jesus e a ideia de Deus. Quando ele falou Pai para Deus, a gente tem uma ideia de um Pai bondoso, materialista, corpo físico, Pai. Quando nós entramos na doutrina espírita, os espíritos vão nos dizer que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bondade e justiça. Por quê? Vai ter situações na nossa vida que a gente não vai achar justo. E aí muitos vão dizer, como um pai poderia permitir que isso acontecesse? Então todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas eu gostaria de fazer essa reflexão também sobre a guerra que está acontecendo agora, não é? Sobre esse momento que a gente está refletindo sobre o processo da evolução da humanidade. O que é que os Espíritos dizem para a gente? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. A doutrina espírita vai trazendo para a gente informações para que, diante de uma situação que a gente esteja enfrentando na vida, a gente utilize esse conhecimento. Porque, se eu for utilizar a emoção diante dos dramas e das dores da vida, a tendência é eu entrar em desespero. Por isso que o Espiritismo é uma escola que ensina o homem a pensar. Então, diante dessa guerra ou diante de qualquer dor, a gente tem que trazer esse primeiro ensinamento. Nada se faz sem um fim inteligente. E tudo tem a sua razão de ser. Sendo Deus bom e Deus justo, tudo que acontece na Terra tem a sua bondade e sua justiça. Mas, Jefferson, estão morrendo crianças na guerra. Jefferson, estão morrendo pais de família. E aí a gente tem a nossa visão sobre aquela situação. Eu vou me tornando espírita quando eu vou olhar para essa situação com o pensamento espírita. Então, primeiro é, Deus é bom e Deus é justo, tudo tem a sua razão de ser. Eles continuam dizendo para a gente. Aqui vem o Emmanuel numa obra chamada Harmonização. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda a extensão da luta que se desenvolve no imenso teatro do mundo. Uma visão que o Emmanuel tenta trazer para a gente, e a Joana de Anjos também pelo Divaldo, é que essa vida aqui é um grande teatro. Então a gente pega uma família, pai, mãe, irmãos, são personagens que estão encenando uma peça. É um grande teatro. Como nós somos espíritos imortais, numa vida passada eu posso ter sido filho, nessa eu ser pai, na próxima posso ser um irmão, um amigo, um inimigo. Então, quando a gente reencarna, a gente assume um personagem. Aí o Emmanuel vem trazendo. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda. Essa palavra compreenda faz todo sentido. Porque eu só vou compreender uma situação se eu utilizar a minha inteligência. Não dá pela emoção você compreender uma situação onde você só vê dor e sofrimento. Enquanto a guerra vai transformando o quadro político e social da evolução terrestre, não se deve conceber
qualquer formação ao pessimismo, embora as comoções dos povos existirão. A guerra é inevitável nessa civilização que depende exclusivamente do militarismo. Então, Emmanuel está utilizando a razão para a gente, dizendo o seguinte: no processo evolutivo da Terra, no grau evolutivo que nós estamos, é natural que tenha guerra. É natural. Aí ele vai orientando como a gente deve se comportar nesses momentos. Ele diz, não entra no pessimismo. Porque diante de uma situação, diante de uma dor, a tendência é medo, dor, angústia, pessimismo, depressão, suicídio. Porque esse processo de tristeza e angústia vai fazer com que a gente não queira mais viver na Terra, porque não faz sentido viver aqui com tantas dores e sofrimentos. Nós estamos falando de uma guerra entre países, mas nós podemos falar da dor individual de cada um. Porque cada um está diante das suas provas. Então ele diz, não cultive o pessimismo. A guerra é inevitável nessa civilização que depende exclusivamente do militarismo. Então, de uma certa forma, ele vai dizer que a dor faz parte da nossa vida. E aí, qual a dor que você está enfrentando hoje? Porque quem está na Ucrânia, quem está na Rússia, seja brasileiro, seja estrangeiro ou ucraniano, tem a prova dele lá com medo. Nós não estamos lá. Nós estamos aqui enfrentando as nossas provas. Porque muitas vezes a gente está olhando a dor distante e para a gente não faz sentido. A gente vai pular carnaval, a gente vai se divertir, enquanto outros estão passando pelos dramas. Mas os Espíritos dizem que cada um, ao seu momento, enfrentará a sua dor. Ninguém escapa à dor na Terra. Eles continuam dizendo para a gente, o escândalo se faz necessário, mas ai porque ele vem. Esse escândalo a gente pode interpretar de várias formas, mas ele está dizendo o seguinte, a dor é um escândalo, uma doença é um escândalo, o desencarne de um ente querido é um escândalo, é uma prova. Aí ele diz, essa prova ela é necessária, mas ai por quem tem que passar por ela. O que é que a gente vai começando a entender? Que tudo que está acontecendo tem a sua razão de ser, tem uma bondade e justiça, é necessário que aconteça, mas aquele que tem que passar precisa estar preparado. Precisa estar preparado. Então a gente vai entendendo, quando as pessoas vão dizendo, pelo amor ou pela dor, você vai evoluindo. Mas a dor não evolui ninguém. Enquanto esse alguém não vê o sentido dessa dor na sua vida. Porque quando uma pessoa está passando por uma dor e não vai mudando a sua inteligência, não vai mudando a sua forma de ver a vida, ele vai se revoltando cada vez mais. Seja numa crise de casamento, seja numa separação, não é? Seja no desemprego, seja no desencarne de um ente querido, seja envolvida num conflito. Eu preciso dar um passo para trás e estudar. Para a doutrina espírita, não tem outro caminho para que você compreenda a razão da sua vida que não seja estudar. Então, a grande maioria das pessoas querem um comprimido, querem um milagre para tirar o seu sofrimento. Na doutrina espírita não é assim. Por quê? Esse sofrimento ele é necessário. O medicamento que foi dado é necessário. Mas ai por quem não está preparado para passar por ele. Aí continua dizendo para a gente, no Evangelho, Deus não criou o mal. Estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom e justo. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz.
Então, na visão da doutrina espírita, existe uma lei. Exemplo, lei do trânsito. Se você ultrapassar um sinal fechado, você vai pagar uma multa. Mas eu não vi o sinal fechado, não importa, você vai pagar. Vai chegar uma multa na sua casa, porque você infringiu uma lei. Ah, mas eu não estudei sobre essa lei. O problema é seu. O problema é seu. A lei está ali. Se a gente não sabe, o problema é nosso. Porque se a gente cair no erro e for pego pela justiça dos homens, nós vamos responder pelo crime. Só que eles dizem pra gente que na lei de Deus ninguém escapa. Do menor erro que eu faça ao erro mais grave que eu faça, a lei vai me pegar e um dia ela vai me cobrar. Por isso que eles dizem, Deus não criou o mal, estabeleceu leis. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Então, a orientação da doutrina. Existe uma lei divina que a doutrina espírita estudou e colocou à disposição da humanidade. Quem quiser a felicidade na sua vida, pela doutrina espírita, tem um material para estudar. A gente tem que estudar. Aí eles dizem, mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal resultou para eles de sua desobediência. Então, Jesus não salvou ninguém. Muita gente diz, Jesus salva. Jesus não salvou. Jesus mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida para se salvar, chegando a Deus. Porque ninguém, nem Jesus, faz alguém mudar se essa pessoa não quer. Não adianta você chorar, se desesperar pela mudança de uma pessoa, que se essa pessoa não quiser mudar, nem Jesus mudava ela. Mas nós precisamos criar caminhos, exemplos, para que as pessoas possam seguir aquele caminho. Mas quem tem que seguir é a pessoa. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal resultou para eles de sua desobediência. Qual mal? Uma família em crise familiar. Qualquer tipo de problema numa família. Está aqui a resposta. Não estão observando a lei de Deus. É simples. Mas aonde está a lei de Deus para a doutrina espírita? No Evangelho de Jesus, com a orientação da doutrina. Quanto mais próximo eu tiver do conhecimento espírita, do conhecimento do Evangelho, mais preparado eu vou estar para passar pelos escândalos que se faz necessário. Então, quando a gente vai ver pessoas em desespero, a gente vai ver que essa pessoa não tem bagagem para passar por aquele sofrimento. E a gente vai ver pessoas passando pelo sofrimento, mas com bagagem para suportar. Essa é a diferença, porque a dor vem para todos. A diferença é que bagagem você tem para suportar as suas provas. Na pergunta 916, Kardec queria saber uma questão que é muito importante, todas elas são, mas essa é muito importante, para que a gente reflita tudo o que acontece na Terra. Olha o que eles dizem para a gente. Primeiro, Kardec faz a pergunta. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização. Como poderá a causa destruir o efeito? Os espíritos vão dizer que a chaga da humanidade é o egoísmo. Todas as dores que nós encontramos na Terra, a causa principal é o egoísmo. Se hoje está existindo uma guerra na Europa, é porque o egoísmo está tomando conta. Se você está enfrentando um problema na sua vida pessoal, é porque o egoísmo está tomando conta. O que é o egoísmo? A sua vontade. A minha vontade é que não tivesse guerra. Teve guerra. E agora? Você gostaria de não adoecer, mas adoeceu. E agora? Eu gostaria que um ente querido meu não desencarnasse, mas desencarnou. E agora? Então o que me machuca é o egoísmo. Porque eu gostaria que fosse de um jeito, mas a vida se apresentou de outra. Seja feita a sua vontade aqui na Terra
como no céu. A minha não foi. A minha não foi atendida. Eu queria paz no meu casamento, não tem paz. Eu não queria adoecer, adoeci. Não sei se vai ficando claro para todo mundo. Quando a gente não aceita como a vida se apresenta, a gente tende a sofrer, a se desesperar. Mas os espíritos responderam para o Kardec. E é muito importante essa resposta. Quanto maior o mal, mais horrível se torna. Quanto maior o mal, mais horrível se torna. Era necessário, prestem atenção, por favor, nessa palavra dos espíritos. Era necessário, não está dizendo que é o certo. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. A violência ela precisa atingir a um grau tão grande para que as pessoas se modifiquem. Porque enquanto o problema for na casa do outro, para mim não me interessa. Eu quero a minha vida. E se minha vida está boa, eu vou levando. Então ele diz, era necessário que o egoísmo produzisse o mal para fazê-lo compreender a necessidade de extirpação. Qual? Pode ser o racismo, a homofobia, a violência contra as mulheres. Todas essas dores são egoísmos. Quanto mais as pessoas não vão se modificando, mais a violência vai aumentando. E os espíritos dizem, é necessário que aumente. Para um dia as pessoas dizem, dá basta. Aí a gente traz para dentro do nosso lar. É uma briguinha simples por egoísmo. Essa briguinha vai aumentando. Daqui a pouco vira uma violência, daqui a pouco vira palavrões, ofensas. Os espíritos estão dizendo, é necessário que chegue para ver se um dia as pessoas dizem, vamos parar com isso. A gente está passando do limite. A gente está passando do limite. Então, teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, teve vários tipos de guerra, e vai continuar tendo, até as pessoas começarem a combater os seus egoísmos. Então, se você está enfrentando um conflito íntimo, é para você se transformar. Eu não posso transformar a Ucrânia, a Rússia, os líderes, eu não posso fazer a transformação. Eu não tenho esse poder. Mas eu preciso me transformar para que, pelo menos dentro do meu lar, eu não complique a situação. Porque o Emmanuel diz, tem muitas pessoas querendo mudar o mundo, mas não conseguem mudar 2, 3 pessoas dentro de casa. Cheio de ideais políticos, mas não consegue mudar 2, 3 pessoas dentro de casa. Isso é o que o Emmanuel diz pra gente. Então ele diz, quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então as pessoas falam muito de amor. Precisamos ter amor. Precisamos ter amor. Mas os espíritos dizem uma coisa bem simples. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Aí o espiritismo concorda com o amor. Mas logo em seguida ele diz, instruí-vos, estudai, vai buscar conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, o amor, ele se esconde. E muitas vezes pode se transformar em ódio. Porque eu não aceito que isso está acontecendo. Então, para que eu ame o meu parente, para que eu ame a sociedade, para que eu ame esse planeta, eu preciso ter uma compreensão mais ampla. Então, muitos podem pensar, Jefferson, o que é que eu preciso fazer? Estudar. 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 Parar, refletir, quero entrar num grupo de estudo, porque eu não consigo entender a morte do meu filho, eu não consigo entender a minha separação, eu não consigo entender essa doença, e eu preciso compreender para lidar com isso. Isso continua dizendo para a gente. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Para quem não é espírita, é compreensível. Mas para quem é espírita, não dá para vacilar aqui.
O que é que ele está dizendo? Durante a vida, a gente se apega às coisas da terra. Mas depois que a gente morre, a gente pensa diferente. Então ele está dizendo para a gente, nós temos dois tipos de visão. Temos a visão da matéria e temos a visão espiritual. O que é estudar a doutrina espírita? É entender essa visão espiritual. E se afastar dessa visão da terra. Porque quanto mais o meu olhar for para essas coisas da terra, eu não vou suportar. É uma dor atrás da outra. A gente está enfrentando uma dor hoje, vai vir outra amanhã. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, a minha visão de 48 anos, de 30 anos, de 50 anos, de 60, 70, 80, 90... Estou cansado com 48, com 50, meu Deus, está um peso. Aí eu venho para a doutrina espírita e aí eles dizem, conforme temos dito, a vida no corpo bem pouca coisa é. Nós temos que tirar essa pressão que nós colocamos na terra. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses que de tanto vos queixais. Vivenciar a dor nunca vai ser fácil. Não importa a dor que você esteja enfrentando, deve chorar, deve gritar, mas deve compreender. E na compreensão eles estão dizendo para a gente, nada são os sofrimentos, nada. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Eu preciso mudar a minha forma de olhar para a vida. Tem um capítulo no Evangelho que fala ponto de vista. Ele está dizendo, representa um ensino. Então você levou uma pancada da vida. Cada um sabe a pancada que levou. Se você tratar essa pancada como algo injusto, você se envolve com esse problema e dificilmente você vai sair dele. A pergunta é, o que eu tenho que aprender com essa dor? Porque a doutrina diz que é um ensino que eu vou usar lá na frente. A doença física, o desencarne, uma crise financeira, uma crise de relacionamento, não importa o sofrimento, é um ensinamento que a justiça de Deus nos colocou a passar. Como foi dito lá na frente, que eu aceito a vontade de Deus sem murmurar, sem reclamar. Ela é minha. Então vai existir tipos de pessoas que vão vivenciar a sua vida lamentando e reclamando, mas aconteceu, e outras que vão parar de lamentar, de questionar e vão dizer, é minha, está doendo, eu vou chorar, eu vou gritar, mas Deus é bom e Deus é justo. Eu tenho que sair dessa situação. Então a vida coloca a gente no chão para que a gente se levante diferente. Agora, para se levantar, eu tenho que mudar os meus pensamentos, porque senão eu fico no chão. Aí eu vou arrastar a minha vida em depressão, eu vou arrastar a minha vida em angústia, eu vou arrastar a minha vida em sofrimento. Eles continuam dizendo para a gente, o reloginho passa rápido, mas ainda tem coisinha aqui. Olha o que eles dizem para a gente, e é duro isso aqui, para quem não compreende. Está no Livro dos Espíritos. Os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Lembra que no início, o Emmanuel falou que aqui é um grande teatro. Que é um grande teatro. No Livro dos Espíritos, eles vão dizer que esse corpo é um disfarce. Por isso que Jesus falou, deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá-se ao reino de Deus. Porque o corpo é um disfarce. O corpo é um uniforme que o espírito imortal utilizou durante um tempo. Esse disfarce pode ter 2 braços, mas não ter 2 pernas. Esse disfarce pode ser branco, pode ser negro, pode ser azul, pode ser nordestino, pode ser do sul. É um disfarce que esse espírito utilizou, mas o corpo vai ser deixado de lado.
Aí olha o que eles dizem. Por ocasião das calamidades, a gente pode ter aqui pandemias, ou pode ter guerras, que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa muito mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Vamos entender devagar. Ele está dizendo que está morrendo milhares de pessoas, seja por pandemia, seja por doença, seja por acidente, seja por guerras. Estão morrendo pessoas. Vamos dizer que na Ucrânia, como acho que foi na Síria, milhares de crianças venham a morrer. Choca a humanidade. Imagine, 1000 crianças mortas numa guerra. Choca a humanidade. Aí o que é que os Espíritos dizem? O egoísmo é necessário que atinja um grau tão grande para que as pessoas parem de guerra. Mas o que são aqueles corpos de crianças na visão espírita? Por ocasião das calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Tem um soldado ucraniano e tem um general ucraniano. Ele foi lutar contra um russo e voltou para a base. O general dele não quer saber se ele estragou o uniforme, que quando ele pegou era limpinho, bonito. Ele quer saber se o soldado está bem. Meu filho, você foi na guerra lá no fronte e voltou, você está bem? Ele nem olha para o uniforme. É isso que os Espíritos estão dizendo para a gente. Que esse espetáculo é que quando a gente está olhando o corpo, a gente está olhando o uniforme. E para essa lei divina chamada Deus, ele não está preocupado com o corpo. Ele está preocupado como está o soldado. Quem é o soldado? O espírito imortal. Então ele não está preocupado com a nossa vida na Terra, ele está preocupado com como a gente está nessa vida que é nossa. Quando morre um ente querido meu, a pergunta básica é como ele está lá no plano espiritual. A pergunta é como ele era em vida. Então, se a gente está fazendo uma transformação constante, pouco importa o nosso corpo, a gente tem que cuidar dele, mas a gente vai deixar ele a qualquer momento. Por isso que os Espíritos dizem, não foquem no corpo, foquem na alma. Então tem muita gente fazendo cuidado do corpo extremamente importante, mas com um corpo bonito, extremamente depressivo. E a gente vai ver pessoas extremamente deformadas fisicamente, mas espiritualmente extremamente evoluído. As pessoas vão dizer, meu Deus, olha a situação daquela pessoa. Não consegue andar, não consegue falar, não tem ninguém que ajude, mas quando você consegue chegar perto dela, você vê paz. É porque por dentro ela está bem. Encarnado ou desencarnado, o que importa é como a gente está. Porque o inferno e o céu para os espíritos não é uma região, é um estado emocional. Então eu posso estar encarnado vivendo um inferno e uma guerra. Eu posso estar encarnado diante de vários conflitos e estar em paz. Mas a minha paz não pode depender da guerra da Europa. Não pode depender do político. Não pode depender nem do meu filho, nem da minha esposa. Tem que depender de mim. Eu que preciso estar construindo dentro de mim um processo para suportar aquilo que se faz necessário. Então, Deus está preocupado com cada um de nós, que somos os soldados dele. Aí o Emmanuel traz para a gente, também no livro Harmonização, a seguinte mensagem. De campos sangrentos, faz semeaduras proveitosas. Isso é um olhar esperançoso. Ele está dizendo que aquele conflito que você está passando, que aquela dor que você está passando,
se você souber aproveitar, você vai tirar coisas boas dali. Por isso que Chico Xavier sempre dizia nas suas cartas: mãe, pare de chorar por mim, vá fazer o bem. Porque a dor do desencarne já aconteceu. Já aconteceu a dor do desencarne. Ou eu saio dessa situação, ou eu vou ficar me lamentando e vivenciando essa dor durante uma vida toda. Então, quando ele diz, saia e faça o bem, pare de chorar por mim, não quer dizer as lágrimas. Porque é impossível a gente não parar de chorar pelas dores. Mas é parar de revolta. Por isso que ele diz, de campos sangrentos faz semeaduras proveitosas, convertendo a tirania, a ruína, a miséria em experiências, lições e roteiros novos. Eu sempre gosto de lembrar, para mim é mantra na minha mente, tem o Cazuza e tem o Guga, tenista aqui de Santa Catarina. Cazuza, poeta, para uns, para outro, um jovem desregrado. Mas a ideia é, ele morreu de AIDS. Filho único de uma família rica. Dor terrível para os pais. Seu filho único desencarnou. Mas o que é que eles fizeram? Eles transformaram a dor deles em amor, criando a Fundação Viva Cazuza, onde ajudou milhares de crianças portadoras de AIDS. O Guga, o irmão dele tinha uma doença. O irmão dele desencarnou. E eles criaram uma fundação para ajudar essas crianças que também têm essas doenças. Então vai depender de eu ficar lamentando a minha dor ou transformá-la em amor. Porque quando eu transformo ela em amor, eu estou vencendo o sofrimento. Como é que eu posso vencer essa dor? Transformando ela em amor. Porque os espíritos vão dizer o seguinte, nós sofremos porque nós somos espíritos comprometidos. Senão seria injusto. A dor que a gente passa é pela imperfeição do nosso espírito. Aí ele vai dizer, se você quiser vencer, 3 coisas você precisa fazer. Primeiro é arrependimento. Pouco importa saber o que você fez no passado, se hoje você sofre, o mal você fez. Então, quando você estiver sofrendo na visão espírita, chama isso de expiação. A dor é uma expiação. Se arrependa. Não sei o que é que eu fiz no passado, meu Deus, para enfrentar essa dor. Mas se eu estou passando por essa dor, algo eu devo ter feito. Então eu preciso me arrepender, mesmo que eu não saiba do que eu fiz. A expiação é a dor. Mas eles dizem que o espírito só evolui se ele reparar. Isso quer dizer, colocar um bem. Quando você leva uma pancada, você está expiando. Quando você entende e se arrepende, você iguala. Mas você avança quando você começa a fazer o bem. Então, eles vão dizer para a gente, pouco importa o sofrimento que você está passando, você tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Os grandes exércitos são a sua grande ruína. Todavia, consideramos que Jesus está no comando. O que é fé, pessoal? O que é fé? É você ter a certeza de alguma coisa que você não consegue ver. Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre musculação. E ele falou sobre a fé. É por isso que veio na minha mente agora. Não era a fé religiosa, mas a fé dele. Porque ele falou, a fé não é acreditar em Jesus. A fé é acreditar em algo que você não está vendo. Por exemplo, você entra magrinho na academia e você quer ficar forte. Então você vai trabalhar para ficar forte. Isso é fé. Você acredita que você vai chegar lá. Então ele diz, os grandes exércitos são a grande ruína, todavia consideramos que Jesus está no comando. Essa é a fé.
Por mais que esteja tudo difícil, por mais que esteja sangrando, gritando, doendo, Jesus está no comando. Calma, a tempestade vai passar. Que Deus tenha piedade de nós, tornando-nos dignos da grande tarefa de reviver o Evangelho. Em sua expressão pura, simples, para o necessário reerguimento moral da humanidade. Aqui é praticamente uma lição para nós espíritas. Lá fora, quem utilizar as mensagens do Emmanuel, legal, muito bom. Mas aqui é uma mensagem para os espíritos. Ele está dizendo para a gente que Deus tenha piedade de todos nós, tornando-nos dignos da grande tarefa de reviver o Evangelho. O que é me tornar digno? É parar de reclamar e me tornar uma pessoa melhor. Porque muita gente pedindo proteção de Deus, pedindo bênção de Deus, fazendo promessas sem ser digno. Não sou eu que estou julgando. Cada um faça a sua reflexão. Será que a gente está trabalhando no bem ou será que a gente só está vivendo? E quando as coisas travam, a gente reclama. Eu estou fazendo as minhas reflexões. Cada um faça as suas. Então ele diz que Deus tenha piedade de nós, tornando-nos dignos da grande tarefa de reviver o Evangelho em sua expressão pura e simples para o necessário reerguimento moral da humanidade. Quando eu fiz a minha reflexão, quando eu abracei a doutrina espírita, eu estou contribuindo. Essa minha palestra é uma contribuição. Quem estiver olhando para a minha vida vai ver muitos erros, porque ainda sou imperfeito. Mas eu falar do bem e a pessoa entender que o bem não sou eu, e sim a doutrina espírita, vai crescer também. Porque a gente sempre quer crescer com um exemplo físico. O exemplo do pai, do padre, do pastor, do palestrante espírita. A gente sempre quer um exemplo. Eles vão dizer para a gente que o exemplo é o Evangelho. Jesus é o modelo e guia. Quanto mais próximo eu estiver do Evangelho, mais forte eu vou estar. Já encaminhando, ele vai dizendo para a gente. Se está nos teus desígnios experimentarmos como as mais duras vicissitudes que suportamos na vida corporal, aceitamos com decorrência das nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja na passada. Isso se chama aceita que dói menos, isso se chama resignação. Foi feita a vontade de Deus. Temos que aceitá-la. O espírito sofre pelo próprio mal que fez. De maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreende melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Bem devagar. Aqui está a resposta de muitas coisas da nossa vida, na visão espírita. O espírito sofre pelo mal que fez. Qual sofrimento você está passando? Algo parecido você fez. De maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal. O que é que esse mal está fazendo na sua vida? O que é que ele está te trazendo de dor? Porque quando a gente está sofrendo, a gente olha para isso aqui. Abandono, tristeza, dor, está aqui. Ele compreende melhor os seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Então, quando a gente está gritando a nossa dor, é para a gente corrigir o nosso caminho. Se você está se sentindo sozinho, é porque você deixou alguém sozinho. Vá abraçar outras pessoas. Se você sofre do seu corpo, é porque você não cuidou do seu corpo. Vá cuidar do seu corpo. A dor que a gente passa é a dor que a gente causou. Meu Deus, eu estou sofrendo muito. Aí as pessoas chegam e entram numa obra chamada Céu e Inferno. Eles vão dizer para a gente bem simples. Quem deve 10, paga 10. Quem deve 4, paga 4. Quem não deve nada, é feliz. Quanto mais a gente sofre, mais a gente deve.
Quanto mais eu sofro, mais o bem eu preciso fazer. Mais o mal eu preciso evitar. Receita de médico. Pai, eu quero parar de sofrer. Me ajude, doutor. Quer dizer, meu filho, faça o bem que você pode e evite todo o mal que você pode. Essa é a receita. E encerrando, eles nos dizem: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Uma cirurgia dolorosa que tem como objetivo curar o paciente. Para isso, porém, é preciso que se faça com que os homens não retenham o olhar na terra e só vejam apenas uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e no futuro. É que os Espíritos dizem: se espiritualize. Se espiritualizar, mais uma vez, não é um chá, não é um passe, não é um ritual. Se espiritualizar é compreender o processo da vida. Isso é se espiritualizar na visão espírita. Para isso, porém, preciso se faz com que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma única existência que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se faz. E esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parece verdadeiras monstruosidades. O que a gente vê como monstruosidade na terra, se você aprofunda o conhecimento espírita, você já não vê como monstruosidade. Você vê como algo necessário para o processo evolutivo. Por mais que seja duro, na visão espírita, esse é o processo. E encerrando, ele diz: por isso Deus não repudia nenhum dos seus filhos, seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos. Deus nunca os abandona. Pouco importa o que a gente faça, pouco importa o que os mais perversos façam na terra. Nunca serão abandonados por Deus. A gente pode abandonar, a gente pode atirar pedra, a gente pode gritar, mas Deus não vai fazer isso. Seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. O que Deus exige por um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Que essa mensagem final sirva de reflexões. Não importa as dores que a gente esteja passando, elas são nossas, mas que a gente não perca a oportunidade de se tornar pessoas melhores, mesmo diante das nossas imperfeições e diante das nossas dores. Que a paz esteja com todos.